Se a sua empresa possui mais de 5 vagas em aberto para o mesmo cargo e você está com dificuldade em selecionar as pessoas certas para compor a sua equipe, a entrevista coletiva pode ser uma excelente opção. No entanto, é preciso planejar, se organizar muito bem. E hoje eu vou te ensinar aqui neste vídeo tudo o que você precisa saber para coordenar e organizar uma entrevista coletiva na sua empresa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Eu me chamo Cláudio Schneider e você está no canal da Nova Disciplina. Aqui você encontra conteúdo sobre negócios, empreendedorismo, liderança, gestão, tudo o que você precisa para aumentar a sua performance e a performance da sua equipe. E se você ainda não é inscrito neste canal, faça sua inscrição, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que virão, porque hoje o conteúdo está incrível. Hoje eu quero ajudar você que possui uma empresa, uma pequena, média empresa, ou está abrindo uma empresa e possui vagas em aberto, está com dificuldade em encontrar os bons profissionais. Eu quero falar sobre entrevista coletiva. Quando? Sempre eu devo utilizar entrevista coletiva? Não, não é sempre. E é por isso que eu quero passar aqui e mostrar para você primeiro, alguns critérios que você deve levar em consideração antes de realizar uma entrevista coletiva. E sim, ela pode te ajudar em muito. E não é sempre que você vai utilizar esse artifício, essa ferramenta que é a entrevista coletiva. É claro que se você quer contratar para um cargo específico, você tem 4, 5 currículos, mas vale a pena, claro, você primeiro tem que passar por uma triagem, observar os currículos, você vai tirar os principais e vai fazendo entrevistas individuais. Quando que eu devo realizar a entrevista coletiva? Eu já realizei várias entrevistas coletivas, inclusive quando eu me tornei consultor do Sebrae, eu participei por um processo seletivo que tinha entrevista coletiva. Sim, é um processo onde tem algumas etapas. Quando você quer observar melhor as pessoas, entender melhor a conduta das pessoas, a entrevista coletiva ela vai trazer algumas questões que uma entrevista individual não vai conseguir passar para você, como por exemplo, uma postura, como a pessoa convive em conjunto, como ela convive com as outras pessoas, se ela trabalha bem em equipe, se ela consegue se articular muito bem, cargos de liderança, cargos de vendas, atendimento, são cargos muito legais assim para você fazer a entrevista coletiva. Eu gosto de até colocar, quando há esse processo para colocar a entrevista coletiva, é preciso que você tenha pelo menos umas 5 vagas em aberto para o mesmo cargo. E aí, provavelmente você deve ter muitos currículos, deve ter trazido muitos currículos. Esses currículos, antes de passar pela entrevista coletiva, eles precisam passar por uma triagem. Não vou falar sobre triagem aqui nesse vídeo, mas a triagem é quando você pega todos os currículos que você recebe, vai analisar algumas informações e automaticamente você vai descartar alguns currículos que não estão se encaixando com aquele cargo, para só conversar diretamente com aquelas pessoas que combinam com o perfil, pelo menos os hard skills, o perfil técnico está de acordo com aquilo que você precisa. Agora, então, como eu falei, pelo menos 5 vagas, eu digo que pelo menos 30 currículos após a triagem. Tem uns 30 currículos passou pela triagem, 30 currículos, tu diz assim, olha, esses 30 aqui, eu tenho interesse em conversar com essas pessoas. E eu tenho 5 vagas em aberto. Eu preciso primeiro agora entender, vou entrevistar uma por uma, pode tomar bastante tempo. Então, nesse momento, a entrevista coletiva pode te ajudar bastante. Então você vai marcar, eu gosto de não passar de 10 pessoas em cada uma das entrevistas coletivas. Um grupo de 10 pessoas é ideal. Agora, eu percebo que quando você chama 10, nem todos os 10 vêm. Então é muito normal que venha pelo menos uns 70% do time que você chamou para vir, a não ser que seja um cargo muito desejado, e aí sim acontece de todos vir. Mas é normal você ter uma margem de erro aí de uns
15, 20%, até 30% de margem de erro aí das pessoas que você convida para vir que vem. Então, se você chamar umas 14, 15 pessoas, virão umas 10, ou 13, 14 pessoas, e se vierem 11, 12 pessoas, também não tem problema, né? Mas aqui esse grupo é um grupo bom para você conversar com as pessoas e analisar. É importante entender que as entrevistas coletivas não eliminam a importância das entrevistas individuais e elas analisam questões diferentes. É claro que a entrevista individual, ela vai entrar com mais detalhe, você vai poder entender melhor a pessoa, vai analisar melhor o seu comportamento, o seu histórico. É um momento de atenção importante ali que você vai ter com a pessoa. Agora, é importante também que na entrevista coletiva você analise coisas que você não conseguiria analisar na entrevista individual. Como eu falei, um comportamento em grupo, como a pessoa convive com outras pessoas, analisar a postura, como ela entra, como ela chega, como ela se comporta, tudo isso ajuda muito na entrevista coletiva. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em projetos de abertura de empresas, né? Inclusive teve uma que me chamou muita atenção, que foi no interior da Bahia, que a loja abriu as portas com mais de 120 colaboradores. E ela já tinha uns 30, né, que já pertenciam a uma loja que ela trouxe, então ela ainda tinha que contratar pelo menos umas 90 pessoas. E aí nós criamos um processo todo de entrevista. Fizemos uma divulgação com bastante antecedência e colocamos um prazo para a entrevista coletiva. Então, primeiro, né, o prazo para recebimento de currículos era tal, as pessoas mandaram os currículos, aí tinha um prazo de triagem e após a triagem chamávamos as pessoas para o local da entrevista coletiva. E ali nós dividimos em turmas. É muito importante entender que cada cargo vai ter uma dinâmica diferente do processo. Por exemplo, nós tínhamos cargo de atendente, então tinha uma dinâmica onde nós falamos sobre a apresentação pessoal, sobre como se apresentar. Eu queria também entender melhor a dicção, a oratória. Então isso era importante para atendimento, postura, postura, convívio em grupo, oratória, dicção, tudo isso era muito importante para ser analisado. Mas nós também tínhamos cargos na área de produção, que eu queria ver como que elas convivem em conjunto, como elas trabalham com o ritmo, como elas toleram o ritmo do outro. Então era uma outra dinâmica. Nós tínhamos também cargos de vigia, né? Vigia, noturno. Então ali, né, eu queria entender também um pouco mais as situações, fazer simulações, colocá-los para conviver em conjunto, para conversar, para trocar ideias. Foram diferentes. É importante aqui porque nesse caso foram mais de 3.000 currículos. Então eram muitos currículos, né? Uma cidade no interior da Bahia, onde o nível de desemprego estava muito alto, nessa época que nós fizemos a entrevista, e ainda, né, além disso, vieram assim, não só daquela cidade, de outras cidades também, muita gente enviando currículo. O que aconteceu ali que, é claro, né, em todo o processo de triagem nós não conseguíamos depois fazer entrevistas individuais, então tivemos que passar ali para a entrevista coletiva. E aí nós fizemos grupos de 15 pessoas, né, de 10 a 15 pessoas, e separamos em horários. A gente conseguiu, na época nós conseguimos a associação comercial do local, que nos cedeu um espaço que nós conseguimos ali ter, naquele espaço, fazer os eventos de entrevista coletiva. Tivemos times, né? Eu participei, aí tinha a Marcela, o Beto, né? O pessoal da equipe me auxiliando nisso, coletando os currículos, alguns organizando lá na porta, olha pessoal, façam fila aqui, quando chegar nós vamos chamar pelo nome, entram. Então tudo isso a gente fez para organizar essa entrevista coletiva. E eu preparei alguns pontos que você deve levar em consideração aqui para realizar a entrevista coletiva. Primeiro, ela deve ser muito bem planejada. Então, no momento de convidar, o convite deve ser com bastante antecedência. Bastante eu não digo, mas pelo menos uns 5 dias de antecedência é uma boa, né? Você já avisar, ó, daqui
tal dia nós vamos realizar essa entrevista coletiva. Ter um convite com todas as informações muito claras de tudo que você precisa. Então permaneça, né, esteja no local até tal hora, né, como naquela época, né, nós fizemos daquela empresa, nós fizemos uma entrevista e tinha muitos candidatos, então nós tivemos que ser até um pouco rígidos com o horário. Atrasou, não entrou, então não tem como. Até porque também ali você já analisa a pontualidade. Claro, mas pode ter alguns casos específicos, pode, mas a gente precisa levar muito bem em consideração os casos, por quê? Mas é importante sim manter a pontualidade e ter até uma certa rigidez com o horário, né? Permaneça, né? Esteja no local com pelo menos 5 minutos de antecedência, é bom avisar isso, esteja com antecedência no local, traga o seu currículo, né? Caso você queira, ou carteira de trabalho, caso você queira que já traga também, para você já dar uma analisada antes. Normalmente a carteira de trabalho se analisa depois na individual, né? Então traga o seu currículo, esteja, né, caso você tenha algum requisito de trazer algum material, alguma outra coisa também, peça ali naquele momento. E é importante que você mande o convite, você pode mandar o convite por e-mail, se você tiver o WhatsApp, mande por e-mail e por WhatsApp. Se você tiver, né, pelo menos 2 meios aqui de contato, mande pelos 2 meios. Cláudio, e ligação, vale a pena? Se você tiver uma pessoa, né, que está disponível para pegar o telefone e ligar para a pessoa e confirmar e ouvir da pessoa, sim, eu confirmo, estarei presente, ótimo, melhor ainda. Então é importante também você pedir confirmação, se você manda via WhatsApp, pedir essa confirmação, e aí tá tudo certinho. Então esse convite é muito importante que você envie com todas as informações, como eu já falei, e que você envie pelo menos em 2 meios aqui com antecedência. Olha só, importante aqui, muita gente fala sobre currículo, mas eu bato muito na tecla de que a empresa deve ter a sua própria ficha. E eu vou explicar o porquê. Currículo faz com que a pessoa, ela crie no seu próprio currículo, ela coloca as informações que ela quer colocar. Por mais que algumas empresas acabam dizendo, olha, eu preciso que você conste essa ou essa informação. Às vezes acontece do currículo não vir com as informações que você gostaria de ter. Então, eu prefiro que você tenha uma ficha própria. Caso seja um local físico para a pessoa preencher, pode ser físico, mas você também pode criar uma ficha via Google Forms para a pessoa clicar, né, e baixar essa ficha, ou melhor, preencher essa ficha diretamente ali e já envia a ficha pronta para você. Então você tem ali uma ficha com todas as informações e é importante que você tenha ela impressa para que quando a pessoa chegar você já bate o olho na ficha. É importante aqui, ó, que você tenha uma pessoa que vai estar realizando as dinâmicas de apresentações, mas você tem uma pessoa de suporte para organizar a fila de entrada, para chamar as pessoas para a sala, para recepcionar, para receber muito bem as pessoas, né? Isso é muito importante. Caso você possa ter ali um copo de água, né, um local ali onde a pessoa possa se servir e tomar água, ou até um cafezinho, algo que faça com que a pessoa se descontraia, saia um pouquinho da atenção, porque imagina, né? Imagina, você vai participar por um processo de entrevista, tu chega no local onde todos que estão ali são teus concorrentes, você já vai começar a se comparar. É muito normal bater uma angústia, uma aflição ou, né, uma ansiedade. Então, se você puder preparar um ambiente para eliminar essa ansiedade, vai te ajudar bastante a analisar o que precisa ser analisado. Caso contrário, né, as pessoas vão ficar muito tensas e você não vai conseguir analisar de certa forma a pessoa que você gostaria de analisar. Imagine aí em uma entrevista coletiva, né, às vezes tem uma pessoa lá que é mais narcisista, até um psicopata ali no meio, ele não tá nem aí para os outros, ele se desenvolve muito bem na oratória, fala muito bem, e uma pessoa bem intencionada, do bem, que está ali, e você não consegue analisar porque ela está nervosa. Então, faça com que as pessoas se sintam à vontade e preste muita atenção, tá? Não analise só a performance, analise muito bem
como a pessoa é, se ela olha no olho, se ela conversa bem, mas também, né, se tem congruência naquilo que ela fala. Então, tudo isso é muito importante. Agora vamos para o local. Deixa eu explicar aqui questões importantes do local, tá? Local deve ser um local bem limpo, arejado, organizado, né? Quanto mais você tiver, quanto mais bem cuidado o local, melhor para você e para as pessoas que estão chegando. Também é muito importante que quando você está realizando uma entrevista, tem pessoas de fora vindo, da sociedade vindo, e essas pessoas vão analisar também como a sua empresa se organiza para contratá-las. Então, também você está fortalecendo a marca do teu negócio. Então, uma empresa, quando faz uma entrevista coletiva, fazer uma entrevista, pensar em todos os detalhes, uma boa recepção, tudo isso é importante. Então, o que eu coloquei aqui, cadeiras em U ou circular, já que tu tem no máximo 15 pessoas, tu consegue colocar elas em círculo ou em U. Por quê? Para todo mundo enxergar todo mundo. Todos devem se enxergar. Né? Segundo, um som agradável de boas-vindas é legal. Por quê? Porque uma musiquinha ambiente, ela vai acalmar os nervos de algumas pessoas, às vezes que estão um pouco nervosas. Uma garrafinha de água e copos, ou uma garrafa de café também, né? Caso tenha. Caneta, papel para cada candidato, caso você realize alguma dinâmica que as pessoas vão anotar algumas informações. Caso seja um ambiente muito quente, um ar-condicionado ou um ambiente mais arejado também ajuda bastante, e só receba as pessoas quando a sala estiver pronta. Evite organizar a sala. Tá chegando pessoal, assim, vão chegando, vão entrando aí tu tá ali separando as cadeiras, isso passa um ambiente totalmente de desorganização. Organize com antecedência, deixe o ambiente muito bem organizado, né, para que as pessoas se sintam bem. Agora eu quero falar um pouquinho sobre algumas dinâmicas, mas claro, você vai ter que fazer da tua forma com que você analise os pontos mais importantes aqui. E a dinâmica, o que você precisa fazer? Primeiro, você vai colocar todos os soft skills, né, as habilidades comportamentais que você precisa analisar. Inclusive, eu vou deixar um cardzinho aqui, ó, aqui, né, um card para você ver que eu tenho um vídeo já que fala sobre soft skills e como analisar soft skills. Então você vai listar quais são os soft skills que você quer analisar. Então, vamos dizer que você quer analisar comprometimento, trabalho em equipe, você quer analisar também a empatia. Vamos pegar esses três aqui, comprometimento, trabalho em equipe e empatia, que estão bem relacionados e bem ligados. O que você vai fazer? Vai procurar algum exercício que possa fazer com que eles conversem entre eles, algum exercício onde você pode dar um desafio, façam duplas e cada dupla tem que me apresentar tal coisa. Por quê? Ali você vai analisar como que eles conversam entre eles, se um está dando espaço para o outro ou se está só se colocando na frente, se uma pessoa, não, fala você, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de... E aí a pessoa fica mais, né, acanhada, mais no cantinho ali. Então, faça algo que as pessoas vejam como que elas convivem entre elas, como elas combinam. Pode fazer também, caso tenha, né, 10 pessoas, 2 grupos de 5, quer trabalhar competitividade, 2 grupos aqui, então divide 2 grupos de 5 ou de 6 pessoas e cada grupo vai ter alguma coisa e eles vão concorrer entre eles para você ver como é que eles são também, se eles são bons competidores, se eles se esforçam ao máximo, se eles também levam em consideração o outro ou se tornam um pouco arrogantes. Tudo isso você pode analisar. Então eu não vou falar aqui sobre dinâmicas. Se você quiser que eu traga algumas dinâmicas sobre, né, entrevistas coletivas, deixa aqui nos comentários assim, Cláudio, traga uma dinâmica de entrevista coletiva, mas eu quero que você peça e coloque ali o que você quer analisar. Eu quero analisar a disciplina. Aí eu gravo um vídeo como que eu posso desenvolver uma dinâmica de trabalho coletivo para analisar a disciplina. Por exemplo, eu fiz uma de produção, né? Equipe de produção. Eu queria trabalhar a sincronia, ritmo. E eu fiz com que eu dividi a turma em grupos e cada grupo tinha que criar a dança, desenvolver a dança, os escravos de Jó, sabe? Escravos de Jó jogavam caxangá. Elas tinham que fazer com o corpo, entre elas.
E ali eles tinham que ensaiar, primeiro para entregar cantando, segundo lá, 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 e o terceiro sem som. E aí eu queria ver como é que eles tinham 5 minutos para ensaiar, 10 minutos para ensaiar e depois apresentar. E depois eu digo, ó, eu quero ver qual é o grupo melhor aqui, mas era só uma brincadeira, né? Porque não foi mesmo uma competição, mas eu gostaria que eles ensaiassem para entregar da melhor forma possível. E foi muito legal, ali eu analisei o ritmo, né? Enquanto a pessoa estava andando ali, tinha algumas pessoas que estavam preocupadas no outro. Teve alguém que na hora do ensaio já assumiu, ó gente, vamos fazer o seguinte, vamos pisar mais forte para que todo mundo pise junto, vamos cantar, né? Colocando a tônica da palavra com mais força. Então tinha uma pessoa que coordenava, tinha pessoas que levantavam bem as pernas, tinha pessoa que se arrastava. Aí pensa, o cara se arrasta na entrevista, como é que ela vai ser na empresa se na entrevista ela se arrasta? Tudo isso tinha pessoas que tinham percepção, olhavam para o lado, tentavam ajudar o colega, puxavam. Tinha pessoas que não estavam nem aí, algumas pessoas estavam com o ritmo bem acelerado e que se dane o colega que está do lado. Então tudo isso você vai analisando. Então, só botei aqui um exemplo para você, mas deixa aqui nos comentários se você quer, né, que eu traga mais dinâmicas, mais ideias aqui de o que analisar, que tipo de dinâmica, deixa nos comentários. E se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, faça sua inscrição, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que virão, deixe o seu like e eu vejo você no próximo vídeo. Forte abraço! Valeu!